A Assembleia recebe balanço financeiro do Poder Executivo. Deputados aprovam em plenário o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas do Estado. Líderes de bancada indicam membros para compor a CPI do Ministério Público. E mais a posse dos novos estagiários do programa Antonieta de Barros. Tudo isso agora aqui no Notícias da Semana. Parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação conheceram esta semana o teor do relatório financeiro do Poder Executivo. Os números se referem aos 4 últimos meses do ano passado. A apresentação do documento foi feita pelo secretário estadual da Fazenda, Antônio Gavazzoni, e faz parte das obrigações determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e também pelo regimento interno da Assembleia Legislativa. Conforme o balanço apresentado aos parlamentares, o montante bruto arrecadado pelo governo nos últimos 4 meses de 2013 foi de 27 bilhões e 220 milhões de reais. Deste montante, 7,5 bilhões foram destinados para o Fundo de Manutenção da Educação Básica e aos municípios e 19,2 bilhões usados para investimentos, folha de pagamento e percentuais destinados aos poderes. Portanto, no período, sobraram no caixa do governo do estado 450 milhões de reais. O secretário Gavazzoni destacou que os dados apontam o equilíbrio nas finanças com o cumprimento dos limites nos gastos de pessoal em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O estado de Santa Catarina tem um dos melhores desempenhos nacionais com relação à responsabilidade fiscal. Certamente um desempenho que o Tesouro Nacional destaca ano após ano. Isso é um orgulho para Santa Catarina. E para enfrentar a dificuldade de investimentos com recursos próprios, em que pese, hoje a gente tem quase 8% de investimento garantido com recursos de Santa Catarina, o governador Colombo foi criar o Pacto por Santa Catarina e foi buscar recursos acessíveis por financiamentos e por compensações de outras perdas que o governo de Santa Catarina vem tendo em relação a políticas federais e conseguiu construir um sistema, um fundo de financiamento que chega a quase 10 bilhões de reais nesse momento e que, portanto, são mais do que suficientes para conseguir deslanchar uma série de obras que são estruturantes e estratégicas para o desenvolvimento de Santa Catarina. Gavazzoni chamou a atenção dos parlamentares para o déficit no Fundo de Previdência do Estado, o IPREV. Atualmente, o Estado conta com 46 mil servidores inativos que consomem 3,57 bilhões de reais em aposentadorias. O problema é que o IPREV arrecada apenas 1,27 bilhão, sendo que o restante, 2,3 bilhões, sai do caixa do governo do Estado. Na medida que as pessoas vão adquirindo direito à sua aposentadoria, nasce a necessidade de trazer um novo servidor para o seu lugar e a conta duplica. Então, assim, a cada ano nós teremos mais despesas com folhas e mais necessidade de se ampliar a força de trabalho através de novas contratações para poder prestar serviço público. Outro assunto discutido durante a reunião foi o Fundo de Apoio aos Municípios, o Fundan. O secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, explicou como serão feitos os repasses aos municípios neste ano. Ele assegurou que o governo está fazendo um esforço para aprovar projetos e repassar até 80% do total de recursos até a data limite imposta pela legislação eleitoral, que é o dia 5 de julho. Não quer dizer que aquele recurso que não foi liberado, o município vai perder, porque vencida a restrição, há a possibilidade de você retomar o recurso. Mas o que importa esclarecer aqui é que dos recursos do Fundan, sem dúvida, nós vamos conseguir chegar a esse período do impedimento eleitoral aplicando assinando mais de 80% de convênios com os municípios. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Gilmar Knazio, destacou a importância do Fundan, que foi criado em 2013. Ao todo, o fundo vai destinar mais de 585 milhões de reais para todas as 295 prefeituras catarinenses. A Assembleia Legislativa contribuiu muito na aceleração da legislação, criação do fundo e todas as leis complementares necessárias para que pudesse habilitar esse fundo, criar esse fundo, e também a entrada do BRDE, que não era especialista em programas públicos, e sim mais privados, mas também no sentido de contribuir com seus técnicos, sua expertise, no sentido de acelerar a avaliação dos projetos, dos programas. Já na Comissão de Educação, destaque ficou por conta da elaboração do Plano Estadual do Esporte e do Lazer. O teor do documento foi apresentado aos deputados esta semana.
O anteprojeto do Plano Estadual do Esporte e Lazer foi apresentado pelo consultor da empresa contratada para a elaboração. Marcelo Silva explicou aos deputados da comissão que o documento foi produzido com base nos fóruns regionais realizados em 2012. O plano propõe como objetivo de toda a política pública a universalização do acesso. Certo? O que acontece? A gente propõe que os profissionais nos municípios e em todas as regiões do estado tenham acesso a uma especialização maior, certo? E acesso também ao conhecimento sobre a estrutura de funcionamento de financiamento dos projetos públicos, certo? Proporcionando uma demanda maior e uma qualificação da demanda em relação a esses processos. E que nós possamos atender todas as regiões do estado de maneira igual e respeitando suas peculiaridades, certo? O debate sobre a ampliação do esporte nas escolas ocupou boa parte da reunião. Para os participantes, o anteprojeto não define a participação da Secretaria de Educação no processo. A deputada Luciane Carminati, do PT, acredita que o assunto merece um debate mais amplo entre a sociedade e as áreas envolvidas. Tem um grande desafio, que é o diálogo entre a educação e o esporte, compreendendo que na escola as duas se fundem, então os profissionais, tanto do esporte quanto da educação, precisam ser chamados para discutir. E eu acho que um grande desafio, além da participação desses profissionais na elaboração desse projeto, são os recursos. De onde vêm os recursos e qual é o volume que se tem para investimentos e para custeio já das estruturas existentes. O projeto de lei que institui o Plano Estadual do Esporte e do Lazer deve ser entregue pelo governo do estado até o dia 14 de junho. A secretária adjunta de Turismo, Cultura e Esporte considerou o debate necessário para o aperfeiçoamento do projeto. Esperamos que efetivamente as próximas reuniões nos permitam voltar a essa casa com uma pauta já que se possa efetivamente pensar em lei. E a gente deseja que nos próximos encontros a gente possa ter ainda uma participação mais efetiva da sociedade interessada no esporte. Nós vamos aguardar a manifestação da Secretaria da Educação e a manifestação também do secretário de Esporte e Turismo. Eles devem se manifestar e colocar no papel os seus objetivos. Qual é o plano que nós temos no esporte e turismo para Santa Catarina? Debates também sobre a possibilidade de abertura da importação da banana do Equador pelo Brasil. Os bananicultores de Santa Catarina estão preocupados. Dizem que a produção equatoriana é subsidiada por empresas norte-americanas e que isso torna desleal a disputa pelo mercado brasileiro. Santa Catarina é o terceiro maior produtor de banana do país, com cerca de 665 mil toneladas. Segundo a Epagre, a bananicultura ocupa mais de 30 mil hectares, distribuídos entre as 5 mil propriedades da agricultura familiar. 28% do que é produzido no estado é consumido pelo mercado nacional e por países do Mercosul. O Equador, um dos maiores produtores nacionais de banana do mundo, tem interesse no mercado brasileiro. Há 20 anos, os produtores daquele país tentam exportar banana para o Brasil. Recentemente, o governo brasileiro acenou com a possibilidade de abertura da importação. Isso acendeu o alerta dos produtores brasileiros. Em Santa Catarina, eles debateram a questão com a Comissão de Agricultura. Na audiência pública, mais de 400 bananicultores pediram o apoio dos parlamentares para impedir a importação da banana do Equador. A gente espera que o governo federal reveja a parte fitossanitária, porque a Confederação Nacional dos Bananicultores entregou ao governo federal um relatório do setor elencando as pragas que nos preocupam. No entanto, esse relatório ele foi simplesmente ignorado. Nós estamos endividados. Por quê? O governo federal nos deu a oportunidade de nós financiar nossas máquinas, trator e investimentos que a agricultura necessita. E com que o governo acha que nós vamos pagar essas dívidas se o nosso produto nós não conseguirmos tirar da lavoura? A discussão sobre a abertura de mercado já dura 15 anos, mas a decisão do governo federal de liberar a exportação surpreendeu os agricultores. O deputado federal Marco Tebaldi já pediu explicações em Brasília. O governo, na minha opinião, erra quando quer atender ideologicamente um partido, né, um governo semelhante ao seu ideologicamente aqui, para abrir essa importação que traria grandes prejuízos aqui para todos os nossos produtores. E nós precisamos defender isso.
Para os deputados estaduais, a importação é desnecessária. Qualquer um de nós que conhece como se produz, o sacrifício dessa gente para produzir banana nessa região, qualquer um de nós fica indignado. Eu, como representante da minha região aqui, que conheço muito bem o problema, também fico indignado. O que esse governo tem na cabeça querer trazer banana para o Brasil? Importar banana para o Brasil? Alguma coisa atrás disso tem. Isso para nós é uma catástrofe econômica, porque vai atingir o preço da banana, que já é baixo, e fitossanitária, porque a banana do Equador poderá trazer doenças para os bananais brasileiros. Então isso é um grande problema, e hoje aqui nós queremos tirar uma posição e demonstrar ao governo federal, às autoridades federais, que não se equilibra a balança comercial às custas da banana e da agricultura familiar. O próximo passo é manifestar de forma formalizar esse descontentamento numa ida a Brasília, numa comitiva, levando a 4 mãos e buscando uma solução, seja para a proibição, que é o ideal nesse momento. Outro assunto que mobilizou parlamentares catarinenses foi a agroecologia. A produção agroecológica foi tema de um seminário em Florianópolis que Notícias mostra depois do intervalo. Não sai daí. A agricultura familiar e a agroecologia foram temas de um seminário realizado esta semana em Florianópolis. Os debates foram realizados pela Câmara dos Deputados e aconteceram na Assembleia Legislativa. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Brasil tem 4 milhões de estabelecimentos familiares rurais. A participação dos agricultores familiares no Produto Interno Bruto agropecuário é de 33%. A atividade emprega 74% da mão de obra no campo. Em Santa Catarina, 90% das propriedades rurais são de agricultura familiar. Para debater o desenvolvimento da atividade, o Congresso Nacional reuniu no plenarinho da Assembleia Legislativa em Florianópolis representantes de órgãos públicos, movimentos sociais e profissionais ligados à produção rural. O debate também teve a participação de parlamentares. O evento foi organizado pela deputada federal Lucy Choinack, coordenadora da Frente Parlamentar Mista pelo Desenvolvimento da Agroecologia e Produção Orgânica. A ONU declarou 2014 o Ano Internacional da Agricultura Familiar. A intenção é fortalecer o tema e sensibilizar o governo e a sociedade sobre a importância desta atividade econômica, que garante a segurança alimentar e a produção de alimentos. O seminário, promovido pelo Congresso Nacional, teve, entre outros objetivos, promover a discussão sobre políticas públicas que incentivem a agricultura familiar e dar início ao encaminhamento para a criação de uma rede catarinense de agroecologia. Nós tiramos uma coordenação aqui, um comitê para organizar uma coordenação estadual de agroecologia, para dialogar com a sociedade, com o governo, valorizar já os produtores que estão produzindo, dar visibilidade e valorização para que a produção de alimentos tenha dignidade, até porque cada ser humano que não planta, não produz, depende de quem planta, de quem produz. Durante o seminário foram debatidos, entre outros temas, as atividades do Ano Internacional da Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena no Brasil, os desafios da agroecologia e a produção orgânica em Santa Catarina. Os debates tiveram apoio da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e também da bancada petista da Assembleia Legislativa. São do PT os 2 deputados que coordenam a Frente Catarinense pelo Desenvolvimento da Agroecologia e Produção Orgânica e a Frente Catarinense da Agricultura Familiar, Pesquisa, Assistência e Extensão Rural. Santa Catarina é um estado que tem uma tradição agrícola muito grande. Esse ano, inclusive, que é o ano considerado pela ONU, o Ano Internacional da Agricultura Familiar, muito mais propício ainda para fazer ações voltadas à agricultura familiar e, no caso específico aqui, da produção orgânica, da produção agroecológica, que
crescido, as demandas, as necessidades, a conscientização desse tipo de produção tem aumentado e eu acredito que o próprio evento acontecido aqui, esse seminário, dá um impulso no sentido de incentivar não só a produção, mas também a criação de organismos que possam estar difundindo cada vez mais a produção orgânica e agroecológica em Santa Catarina. Parlamentares aprovaram esta semana o projeto de lei complementar que institui o Estatuto Estadual das Micro e Pequenas Empresas. A matéria é de origem do governo. O projeto de lei complementar que institui em Santa Catarina o Estatuto da Micro e Pequena Empresa foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. A proposta, de autoria do governo do estado, tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento de empreendimentos de pequena movimentação econômica. Para isso, o Estatuto prevê a simplificação das obrigações de natureza administrativa impostas pela administração pública. A aprovação do projeto era aguardada com expectativa pelo empresariado. Só o movimento que foi feito das entidades, juntamente com o governo e agora com o legislativo, aprovando esse estatuto, mostrou a união em torno desse segmento, a importância que esse segmento tem e certamente nós vamos caminhar para o desenvolvimento ainda maior do micro e pequeno empresário catarinense, que é o objetivo de todos. Eu acho que estamos vivendo um grande momento para a micro e pequena empresa catarinense. Para nós, que representamos as micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais do estado de Santa Catarina, é uma grande conquista. A gente está conseguindo colocar o tratamento diferenciado e favorecido que o setor merece em pauta dentro de todo o sistema normativo. A gente já tinha no âmbito federal e agora a consolidação dentro do estado de Santa Catarina. Ainda não alcançamos o que gostaríamos na parte tributária, mas a gente sabe também que isso é um passo a passo. Mas essas primeiras conquistas são muito importantes. Atualmente, o setor das micro e pequenas empresas é responsável por 23% do PIB catarinense e 60% de todos os empregos gerados no estado. Calcula-se que mais de 440 mil empresas sejam beneficiadas pelo novo estatuto, que vai facilitar, por exemplo, a obtenção de crédito e também os processos de abertura e fechamento de microempresas. O deputado Darcy de Matos, presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, comemorou a aprovação do projeto. O Estatuto das Micro e Pequenas Empresas é um sonho de muitos anos. Ele foi gestado pelas mãos do setor produtivo do Estado, pelos empresários das microempresas. E esse Estatuto ele garante avanços, né? Desburocratiza, facilita a abertura e fechamento de empresas, dá um tratamento especial jurídico do que diz respeito à fiscalização, tributário, de crédito. Então, no meu entendimento, é um dia especial para as micro e pequenas empresas de Santa Catarina. E agora estamos esperançosos que Brasília vote rápido a readequação do Super Simples e que possibilite o setor de serviços também aderir ao Simples Nacional. Ainda em plenário, deputados aprovaram propostas como a que abre caminho para que hospitais filantrópicos do estado de Santa Catarina sejam isentos do pagamento de ICMS. A matéria promete gerar uma economia considerável, como mostra a repórter Maria Helena Salles. Em plenário, o deputado Darcy de Matos informou que se reuniu com a secretária de Estado da Saúde e representantes da Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas de Santa Catarina. O parlamentar reivindica mais recursos para essas instituições e garantiu que tem aval do governador Raimundo Colombo para elaborar, em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda, um projeto que reduza os custos dessas instituições. Isso vai dar um impacto de 500 mil por ano no caixa do governo e significa em torno de 33% ICMS, porque é o imposto por dentro, né, na conta de luz dos hospitais. Isso significa o quê? Significa mais dinheiro no caixa dos hospitais filantrópicos e essa é uma ação importante porque nós estamos apoiando os hospitais que salvam vidas, que melhoram, que curam, né, que tratam o povo catarinense. Na semana que antecede o Dia das Mães, os projetos que garantem a humanização dos partos ganharam destaque. Os parlamentares aprovaram um projeto da deputada Ângela Albino que garante às mulheres o direito de amamentar os filhos em áreas coletivas de acesso público nos estabelecimentos comerciais do estado. A casa se sensibiliza pela causa das mulheres, traz as mulheres aqui para casa e, de fato, nós estamos produzindo leis que possam ampliar a consciência de que esse momento tão especial de uma mulher, de uma mãe, possa ser mais humanizado e que nós possamos
que essas mulheres tenham também mais condição, que é o caso do projeto de lei sobre a amamentação, de viver plenamente a sua maternidade como uma vivência de amor e também como uma experiência de mais saúde para os seus filhos. Também na semana que passou, líderes de bancada com assento no Legislativo indicaram os nomes dos parlamentares que vão compor a CPI do Ministério Público. As exceções foram PP, PSD e PSDB, que já haviam anunciado a decisão de não participar da comissão parlamentar de inquérito. O processo de definição dos nomes foi iniciado na semana passada, quando o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, estabeleceu o prazo para a indicação dos membros. A comissão parlamentar de inquérito, que vai investigar denúncias de irregularidades no Ministério Público do Estado, será composta por 5 parlamentares de 3 bancadas, PT, PMDB e PSOL. As demais decidiram não integrar o colegiado. O representante do PSOL na CPI será o deputado Sargento Amaury Soares. Já a bancada do PMDB indicou os deputados Mauro de Nadal e Edson Andrino. O Partido dos Trabalhadores será representado pelos deputados Volney Morastone e Jailson Lima. Jailson, que ocupa o cargo de 4º secretário na mesa, precisa primeiro renunciar à função para depois oficializar a participação na CPI. Aguardando agora a decisão do deputado Jailson, de permanecer ou não na mesa, senão não posso constituir a CPI. Cumpridos esses requisitos, aí sim a presidência estará apta para formalizar, para constituir a CPI, e aí ela vai iniciar efetivamente os seus trabalhos. Com a indicação do deputado Jailson Lima para compor a CPI, o cargo de 4º secretário da mesa ficará vago temporariamente. A cadeira será ocupada por outro parlamentar que será definido em eleição. Depois de instalado oficialmente, a CPI terá o prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60, para concluir a investigação. E veja a seguir, Comissão de Responsabilidade Social inicia a avaliação do edital do prêmio. É um instante só e nós já voltamos. A semana que passou marcou o começo de uma nova etapa para um grupo de jovens catarinenses. Eles foram selecionados para participar do programa Antonieta de Barros e já tomaram posse. O momento era solene. No plenarinho da Assembleia Legislativa, 30 jovens iniciavam ali uma nova fase de suas vidas. Estavam ingressando oficialmente no programa Antonieta de Barros. Criado há 10 anos, o PAB oferece estágio remunerado em diferentes setores do parlamento. O público-alvo são jovens estudantes de baixa renda. Com 16 anos de idade, a Nitian, moradora de um abrigo na comunidade de Montserrat, na região central de Florianópolis, foi uma das selecionadas. Eu espero aprender, ganhar mais aprendizado, assim como eu já tenho no meu outro trabalho. Quero trazer também o que eu sei, que pode servir para cá também. E vai ganhar também uma bolsa, né? Isso ajuda? Ajuda bastante, até porque eu moro num abrigo, então depois que eu sair, quando eu fizer 18 anos, eu tenho que sair do abrigo, vai me ajudar bastante. A Nitian e os demais novos estagiários passaram por uma seleção rigorosa, promovida pela equipe do programa. Diversos critérios foram avaliados e também foram realizadas entrevistas e dinâmicas de grupo. Nós procuramos respeitar o perfil que a própria lei, né, que o próprio indica, que seriam pessoas de até 2 salários mínimos e meio, pessoas, dá preferência a pessoas negras, pessoas, mulheres, né? E no mais, a psicologia buscou também que eles estivessem motivados, que eles estivessem realmente interessados em fazer esse aprendizado. Entre os jovens estagiários desse ano, uma novidade. Pela primeira vez, um exilado do Haiti está participando do programa. Sheri Clarence chegou a Florianópolis há 1 ano. Planeja fazer vestibular para o curso de Relações Internacionais e precisa trabalhar para conseguir sobreviver. Quando eu me matriculei lá na IJA para começar a estudar, eu conheci a senhora Marilu. Ele falava que eu precisava um tipo de emprego, menos tempo, porque eu precisava fazer meu ingresso na universidade. Então ela me falou que tive um projeto de Antonieta de Barros, por estagiário que ajuda e tudo. Ela me ajudou para fazer as inscrições e estou aqui muito feliz para vencer com você.
Desde que o programa Antonieta de Barros foi criado, mais de 250 jovens já foram beneficiados pela iniciativa. A coordenadora de estágios especiais da Assembleia, Marilu de Oliveira, considera o programa positivo para todos os envolvidos. Esse convívio estabelece uma relação muito importante, tanto para os servidores da casa, de se depararem com uma realidade totalmente atípica das suas vidas, como desses jovens, que embora socialmente sejam pessoas desfavorecidas, intelectualmente mostram a capacidade de trabalho. A Comissão de Responsabilidade Social da Assembleia iniciou esta semana a avaliação do edital do prêmio. A certificação está na 4ª edição. Promovida pela Assembleia Legislativa em parceria com várias entidades, a premiação é voltada para empresas privadas e entidades com fins não econômicos que apresentem no balanço social ações voltadas ao bem-estar da sociedade e à preservação ambiental. Para a edição deste ano, os membros da comissão organizadora escolheram o termo equilíbrio para ser a palavra-chave de todo o material de divulgação. A ideia do equilíbrio é realmente trabalhar com a junção das ações, tanto do primeiro setor, segundo setor e o terceiro setor, que realmente a junção disso tudo é que vai buscar a responsabilidade socioambiental, né? O trabalho em equipe dentro da própria sociedade. Então, o equilíbrio dessas ações é que, de fato, faz promover a responsabilidade socioambiental. Durante a reunião, os membros da comissão também iniciaram a análise do edital que regulamenta a certificação. O objetivo é localizar itens que necessitem ser alterados ou melhorados. Todo ano sempre há mudanças, é claro, porque como a própria responsabilidade social é algo muito dinâmico, então ele muda de acordo com a própria sociedade e o edital ele também tem que acompanhar essa dinâmica. Então é muito importante porque nós temos novos integrantes fazendo parte da comissão mista, são novas leituras, novos olhares, então isso se faz valer e muito pertinente porque tem que se adequar também às questões legais que existem que também vão mudando, vão se alterando. E o Notícias de hoje termina com arte. Quem passa pelo hall do Parlamento Catarinense pode conferir uma série de telas abstratas inspiradas no universo. A exposição da artista catarinense Tânia Souza retrata os mistérios e as conexões entre a vida cotidiana e o cosmos. Quem mostra os detalhes é o repórter Gutierrez Barão. A série de 22 telas, intitulada Formas do Universo, é da artista Tânia Souza, que mora e trabalha em Balneário Camboriú. As obras expressam formas abstratas e misteriosas que cercam o cosmos, planetas, estrelas, nebulosas e figuras que surgem interligadas com o cotidiano terrestre, o imaginário e a curiosidade humana. Objetos circulares são predominantes no trabalho da artista, que, segundo ela, representam o ciclo da vida. O universo gira em torno do Sol e a Terra gira em torno de si mesma. A noite, o dia, a noite, né, que na verdade nos levam a pensar em formas circulares. E o círculo surgiu naturalmente também na minha obra e como tem a ver com o universo, ele permanece em todas agora, é uma marca. A artista começou a carreira pintando natureza morta e obras realistas, mas foi no abstracionismo que encontrou a verdadeira motivação. O sonho de infância de ser astronauta pôde ser realizado no universo da arte. Eu viajo, né? Eu mergulho nas cores, nas formas, mas eu sempre quis ser, é uma coisa assim que eu admiro muito. E como eu não fui astronauta, de certa forma, transferi para a arte. E o Notícias da Semana vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem no mesmo horário. Até lá.